Escreva assim no YouTube, você vai achar, é um vídeo interessante. A vida privada dos poderosos papas, que vai falar de outras coisas que a gente vai dar tempo de falar aqui nessa noite. Então, só para a gente ver algumas coisas que os papas fizeram no decorrer da história. Por exemplo, o frade Torquemada, nos anos 1420, 98, comandou por 8 anos a morte de 10.200 protestantes intelectuais queimados vivos. O bispo Roper foi queimado com fogo insuficiente e gritava: mais lenha, aumenta o fogo. Ao seu lado na caixa estava o papel do perdão, bastava ele retratar-se, mas ele não fez. Isso tudo por ordem do Papa. Só na Espanha, 31.912 cristãos não católicos foram mortos. 291.450 martirizados e 2 milhões banidos. Carlos V, no ano 1558, eliminou por ordem do Papa 50.000 cristãos alemães. Só para vocês entenderem um pouquinho. Gregório V manda cortar os pés, as mãos, a língua e as orelhas de João e de Crescêncio e os faz passear assim mutilados pelas ruas de Roma, porque eles eram contra o papado dele, Gregório V. Poder ligar, pessoal? João 22 apodera-se da tiara, senta-se no trono pontificial e diz: sou Papa. Para consolidar essa usurpação, fulmina anátemas contra o imperador da Alemanha e o rei da França, persegue as seitas, queima os hereges, subleva os povos, abre os príncipes, inunda os reis com os seus frades, prega novas cruzadas, rouba os benefícios e amontoa nos seus tesouros 25 milhões de florins, extorquidos em todas as partes do mundo cristão. É um dos papas, aquilo que ele fez dentro da igreja. Só para continuar, o Papa Pio V, nos anos 1566 e 72, exterminou 100.000 anabatistas. Anabatistas são protestantes de onde vem hoje a linhagem dos batistas. O Papa Gregório VIII, nos anos 1578 e 85, organizou com os jesuítas o extermínio dos protestantes franceses e na noite de 24 de agosto de 1572 mataram 70.000 protestantes. É mais ou menos isso? Toda a população de Guarabira foi morta por Gregório VIII. O monarca alemão Fernando II, nos anos 1578 e 1637, instigado pelos jesuítas, começou uma guerra de extermínio aos protestantes. Essa guerra religiosa terminou em guerra política e tirou a vida de 15 milhões de pessoas entre 1618 e 1648. Só para os irmãos entenderem a questão dos jesuítas, eles têm um juramento. Os jesuítas, vocês sabem, os jesuítas eram um grupo ligado à igreja católica, como foi também a questão das cruzadas. Houve muita perseguição, muita morte, coisas horríveis que não dá tempo a gente contar. Um dia eu vou trazer uma palestra só sobre as cruzadas e os instrumentos de tortura usados pela cruzada e pela Santa Inquisição. A Santa Inquisição foi terrível. A Santa Inquisição, que as cruzadas foi mais para conquistar Jerusalém e tomar os loucos dos muçulmanos. Agora, a Santa Inquisição foi que fez muito estrago em muita gente. Mas o juramento dos jesuítas se encontra no livro Congressional de Relatórios, na parte 3262. No resumo, diz assim: veja o que é que eles prometem. Prometo ensinar a guerra lenta e secreta contra os protestantes e maçons, queimar vivo esses hereges, usar o veneno, o punhal, o acorde de estrangulamento. Farei arrancar o estômago e o ventre de suas mulheres e esmagarei a cabeça de seus filhos contra a parede, a fim de aniquilar a raça. Isso é o juramento dos jesuítas. Se eu for perjuro, as milícias do Papa poderão cortar meus braços e minhas pernas, degolar-me, cortando minha garganta de orelha a orelha, abrir minha barriga e queimá-la com enxofre, etc. Assim meu nome com a ponta desse punhal molhada
próprio sangue. Agora imagina a raiva dessas pessoas contra os protestantes. Por isso que morreram milhares. Um pouquinho de história, só para a gente entender como funciona a Igreja Católica. Depois eu vou falar sobre outros pecados. A Igreja Cristã recebeu o nome de Católica no Concílio de Constantinopla, recebido pelo imperador romano Teodósio, com o decreto Cunctus Populus, no ano de 381. Ora, apostólica ela não é. Por que a Igreja Católica não é apostólica? Por que, irmãos, não é apostólica? Nem foi fundada pelos apóstolos e nem obedece à doutrina apostólica, doutrinas apóstolos. Só é apostólica aquela igreja que abraça e que defende a doutrina dos apóstolos. Como ela não defende, não pode se chamar de igreja apostólica. Não é também, não pode ser universal e romana ao mesmo tempo. Como é que a igreja católica romana? Católica significa universal, né? O nome católico significa universal, de todas as nações. Como é que ela pode ser de todas as nações e ao mesmo tempo ser de uma nação só, em Roma? Estou entendendo a contradição do termo. Não pode ser católica e romana ao mesmo tempo. Ou é romana, ou é católica, ou é universal. Então nós somos igreja católica apostólica. A igreja evangélica é. Ou não? Nós somos igreja católica apostólica ou não? Sim ou não? Por quê? Por quê, irmãos? O que significa católico? Universal. Mas não creio que é uma igreja universal, não. Não é de Macedo, não. É uma igreja com porte de todos os membros em todos os lugares. Nós não temos, uma única igreja que é católica. É católica. Nós, evangélicos, somos católicos. No sentido de que nós temos uma igreja que está em todos os lugares. E quando Jesus voltar, quem vai subir? Só os congregacionais? Não, todos os salvos de todas as nações. Diga amém? Amém. Então isso significa que é uma igreja católica. Estão entendendo? Hoje em dia está complicado você até dizer que é católico é universal. Porque se disser católica, pensa que é a romana. Se disser que é universal, pensa que é de Macedo. Não é? Mas o termo é correto. Nós somos católicos, né, e somos apostólicos. Por quê? Porque nós defendemos e abraçamos a doutrina dos apóstolos. Está claro agora ou não? Nós só não somos romanos. Mas quando você disser, você faz parte da igreja católica? Faço. Eu faço parte da igreja católica. Ou você não? Eu faço parte da igreja católica. Porque quando Jesus voltar, eu vou subir com a igreja católica, que é o nosso todos os membros da face da terra. Só não vai subir a romana. Estou entendendo? Nós somos católicos e apostólicos. Deu para entender ou não? Amém? Não vamos fazer confusão com isso, não. Então nós somos católicos e apostólicos, mas não somos romanos. Ainda não havia Papa, mas nos fins do século IV, as igrejas viram-se dominadas por 5 patriarcas, que foram os bispos de Antioquia, Jerusalém, Constantinopla, Alexandria e Roma, 5 bispos mais poderosos da época. Roma foi a liderança do cristianismo, mas o concílio calcedônio, no ano 451, interveio concedendo igualdade com os bispos de Constantinopla com de Roma. Então, depois, as duas maiores potências da igreja cristã foi a igreja de Constantinopla e a igreja de Roma. O catolicismo começou a tomar forma quando, no ano 325, o imperador romano Constantino, convertido ao cristianismo, que essa conversão hoje é questionável, mas vamos dizer que ele se converteu ao cristianismo, convocou o primeiro concílio das igrejas, que foi dirigido por Ósea Córdoba, com 318 bispos presentes. Constantino constituiu a igreja do Salvador, não é Salvador da Bahia não, chama a igreja do Salvador, e os papas passaram a ocupar um palácio oferecido por Fausto. No século V, demoliram a igreja do Salvador para dar lugar ao que hoje é conhecido como a Basílica, de São Pedro, que
que ali foi tanto dinheiro, mas tanto dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, que foi aí que Lutero, né, se rebelou por causa disso, por causa das indulgências. Daqui a pouco falar um pouquinho sobre isso. As igrejas que eram livres começaram a perder a autonomia com o Papa Inocêncio I, no ano 401, que ele, dizendo-se governante das igrejas de Deus, exigia que todas as controvérsias fossem levadas a ele. Então, em outras palavras, o Papa Inocêncio I foi aquele que tomou sobre si esse papel que hoje nós conhecemos como o Papa da Igreja, aquele que queria mandar em tudo. Então, a partir de Inocêncio I, depois do ano 400. Até o ano 400 não tinha nada disso. O Papa Leão XIII, vamos ver um pouquinho sobre ele. O Papa Leão I, no ano 440, impôs mais respeito, prescrevendo resistir à sua autoridade se ir para o inferno. Esse Papa influenciou, aumentou, sua influência, bajulando o imperador Valentiniano III, no ano 445, que cedeu à pretensão dele de exercer autoridade sobre as igrejas, até então nas mãos do Estado. E aí eu entendo também o Papa Leão XIII, que naquele tempo ninguém supõe que São Pedro fora Papa. Depois o Papa Nicolau I, nos anos 858 e 67, foi o primeiro a usar a coroa. Então, até essa época os papas não usavam a coroa. Serviu-se com muito efeito documentos espúrios surgidos no ano 857, conhecidos como pseudas decretais de Isidoro. O que é isso? Esse documento foi um documento forjado, um documento falsificado, dizendo que o apóstolo Pedro, os apóstolos, tinham dado autoridade ao bispo de Roma para ele exercer poder sobre as demais igrejas. Mas é um documento falso. Essas falsas decretais eram pretendidas ser bispos do século II e III, que exaltavam o poder dos papas. Foram invenções corruptas e premeditadas, cuja falsidade foi descoberta depois da morte desse papa. Nicolau havia mentido que esses documentos haviam estado por séculos na igreja. Desde que foi ele mesmo que mandou fazer. É uma maravilha, né? Para ganhar o poder. As pseudas decretais de Isidoro selaram a pretensão do clero medieval com o cinema na antiguidade, e o papado, que era recente, tornou-se coisa antiga. É como o presidente quer fazer com a maçonaria. A maçonaria é uma coisa recente, mas alguns querem ligar a maçonaria ao templo de Salomão, e alguns ainda ligam a maçonaria aos antigos mistérios do Egito. Por que, irmãos? O que é que eles querem fazer com isso? Quanto mais antigo, mais dá a ideia de ser correto, de ser bom, de ter tradição, de ter história. Mas nem sempre é assim. Muito bem. Foi o maior embuste da história. Os historiadores registraram que esses falsos documentos fortaleceram o papado. Antecipou em 5 séculos o poder temporal deles e serviu de base para as leis canônicas da Igreja Católica Romana. Até hoje, né, ainda existem as leis canônicas. Você lembra, fala lei canônica, a gente só lembra, né, pelo menos eu lembro da história do Alto da Compadecida. Você lembra da história da Compadecida? E o padre ganhou dinheiro e tal, por causa da missa que fez em latim no cachorro, né? Aí o padre, não sei quantos, como é que chama naquele tempo? Réis, né? Quanto de réis? Aí o padre disse, mas você, aí o bispo chega, mas você fez a missa? Fiz, seu bispo, não pode, porque segundo o código canônico, número tal, da lei tal, meu Deus, é a lei da Igreja Católica, entendeu? Segundo o código canônico, é pecado, sei o quê, mas seu bispo, né, ele deixou 5 anos de réis, né, da diocese. Vamos examinar de novo o código canônico. Vamos fazer um concílio, né? A história de hoje, o concílio é só do igreja, né? Vamos examinar de novo aqui. De fato, segundo o código canônico, tal, pode. Entendeu? Isso aí, presta atenção, essa peça era uma peça
no começo uma peça de quando deu o autor, que é aquele Ariano Suassuna. Ariano Suassuna daqui da Paraíba, né? Só foi morar no Recife, eu Pernambucano também, mas é aqui da Paraíba, de Itaperuá, por ali naquela região do sertão. Então Ariano Suassuna, quando escreveu essa peça, foi censurado pela igreja. Você sabe disso? Passou muitos anos sem poder produzir a peça, o Alto da Compadecida, porque era uma afronta à igreja católica. Entendeu? Era uma crítica severa à questão da usura dos bispos e dos padres, que só visavam, né, dinheiro. Essa foi uma crítica muito forte e ele sofreu perseguição até, né, por causa disso. Foi um negócio sério. Se você prestar atenção, é uma crítica pesada à igreja. Não é? Aqui na simonia e tal, vindo de cá. Vamos lá. O dominicano João Tetzel tornou-se famoso vendendo um documento oficial que dava o direito antecipado de pecar. Que direito é esse que dava o antecipado de pecar? Que documento é esse que dava o direito antecipado de pecar? Eram as famosas indulgências. João Tetzel, ele começou a vender indulgência para arrumar dinheiro para a igreja, para que eles construíssem a Basílica de São Pedro. E foi por causa dessas indulgências que Lutero, né, ficou contra a igreja católica. Ele não admitia isso. Ele negociava uma indulgência incrível que garantia, preste atenção, era um documento dado pelo Papa. Se você comprasse esse documento, você estava livre do pecado até aquele dia. E se fosse indulgência plenária, você estava livre até dos pecados que você ia cometer. O perdão concedido pelo Papa. Perdão isso? Então, perdão aqui. Imagina aí que o Papa comprei indulgência, agora eu posso pecar à vontade, porque já está perdoado. Aí não entramos, a questão era assim que eles faziam. Aí veja o que ele dizia: ainda que tenhas violado Maria, mãe de Deus, descerás para casa perdoado e certo do paraíso. Veja os absurdos que ele dizia. O Papa Leão X, no ano 1518, você presta atenção, mesmo ano 1517, que é a reforma, é o Papa que Lutero enfrentou. O Papa Leão X continuou o blefe, necessitando restaurar a igreja de São Pedro, que rachada, usou cofres com dizeres absurdos, tais como, veja o que tem no cofre: ao som de cada moeda que cai neste cofre, uma alma despregada do purgatório e voa para o paraíso. Tem até um versozinho que ele dizia: quando a moeda no fundo do cofre cai, a alma do purgatório sai. Era assim que eles ganhavam dinheiro. Chegavam nas aldeias e diziam: sua mãe morreu, mas você não quer que sua mãe saia do purgatório? Quem não quer que a mãe saia do purgatório? Não é? Aí quem tem que pagar tanto, eles aí o povo que tinha a fazenda, gado, que tivesse galinha, para dar dinheiro para a igreja. Porque quando lutava o dinheiro da igreja, a alma do purgatório da mãe, a alma da mãe saiu do purgatório. E hoje, né, e muito tempo a igreja católica criticou as igrejas evangélicas por causa de oferta. Mas o que eles faziam era 10 vezes pior. Então vamos lá. Ver se essa referência aqui. Segunda Guerra contra isso. História da literatura inglesa, coroado pela Academia Francesa, volume 2, o livro Papa e o Concílio. São Bernardo, doutor da igreja, exprimia-se com amargura. O clero se diz pastores, mas o que são roubadores. Não satisfeito com a lã das ovelhas, bebem o seu sangue. Reparou? O que quer dizer? Doutor da igreja deles. A igreja do Anticristo, está escrito na página 178. O Vaticano, outra citação, esse aqui é do estado de São Paulo, mais recente. O Vaticano é a corte mais suntuosa da Europa. Já não se preocupa com migalhas. Aplicam os proventos desse comércio espiritual de tal forma que possui bancos próprios, edifício e fazenda. Você sabia que a igreja católica tem banco próprio? Tem moeda própria, porque o Vaticano, para quem não sabe, é um país.
É um país dentro da Itália, dentro de Roma. Recentemente, católicos americanos reunidos em Chicago estão exigindo do Vaticano relatórios e balanços financeiros. E é uma das preocupações que estava na cabeça de Bento XVI. Questão da transparência dentro da igreja. Muita coisa escondida, muita coisa ali, ó, né? A maracutaia, dinheiro, roubo. Vocês pensaram em prostituição, um monte de coisa. E foi preparado antes de Bento XVI sair um documento que ele mandou alguns cardeais investigarem. Aí está esse documento, estava fechado no cofre, e agora o novo Papa vai ter que lidar com essas questões também, de uma purificação que tem que haver dentro da Igreja Católica. O negócio lá é terrível, há muitos anos é assim. No ano 896, voltando um pouquinho, o Papa Estevão VI desenterrou o cadáver do Papa Formoso, tirou-lhe as vestes, cortou sua cabeça e jogou no rio Tibre, irmão. Entre os anos 1305 e 77, a igreja foi governada por 2 papas ao mesmo tempo, ambos infalíveis. Como é que pode? Se o Papa é infalível, como é que a igreja de Roma pode ser governada sobre 2 infalíveis ao mesmo tempo? Um em Avião, na França, e outro em Roma. E um ficava preferindo nada e maldição contra o outro. Eu sou o verdadeiro Papa, e outro lá na França, não sou eu o verdadeiro Papa. Ficava essa briga. Depois foi instituído outro Papa, o terceiro Papa. Aí imaginou a bagunça desse tempo? Quando ainda não eram infalíveis, por volta dos anos 40, errado o julgamento de Galileu Galilei. Doente com 70 anos, o sábio foi trazido de maca diante do Papa Urbano VII para retratar os seus conhecimentos de astronomia. Porque Galileu, até naquela época, no 1600 e pouco, todo mundo achava que na realidade a Terra era o centro do universo e o Sol é quem girava ao redor da Terra. Aí Galileu disse: não é assim não. Meus conhecimentos científicos dizem que na verdade o Sol, a Terra que gira ao redor do Sol, não é ao contrário. Aí foi levado na frente do Papa para ser retratado, não ia ser queimado vivo. Aí Galileu, temendo a Inquisição, retratou-se e assinando que a Terra não gira em torno do Sol. Ao sair diante do Papa, perguntaram se havia assinado a retratação. Aí Galileu disse: assinei, mas que gira, gira. Entendeu? A igreja foi contra muitas coisas dentro da ciência, porque isso até hoje há muito conflito por causa disso. Rui Barbosa, o grande Rui Barbosa, um homem muito sábio aqui no Brasil, é um